A paz do Senhor, meus irmãos, lá no livro de Salmo, capítulo 33, verso 13, fala sobre o olhar de Jesus. Nesse texto está escrito: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Hoje vamos falar sobre o olhar de Jesus, mas quero que você tenha a certeza em seu coração. Se Deus olha para todos os homens, quanto mais para nós que somos a sua igreja. A sociedade, a mídia escrita e falada tem nos feito olhar as circunstâncias como os homens olham tudo o que está acontecendo em nossos dias. E isso tem feito a igreja ficar ansiosa e muito temerosa. Mas quando nós começamos a pensar sobre o olhar de Jesus, percebemos que existe uma grande diferença entre o olhar de Jesus e o olhar dos homens. Os homens nascidos em pecado, eles habituam-se desde cedo a olhar de forma pessimista, a olhar com desprezo e desconfiança. Os olhares dos homens ajustam o foco sobre as fraquezas, os defeitos. Os olhares dos homens exploram detidamente o lado falho e hipócrita dos homens. Mas Jesus Cristo não. A expressão viva do amor de Deus, que é Jesus, não segue este mesmo padrão. Quando examinamos sua maneira de olhar na Bíblia, verificamos que existe uma forma muito diferente do olhar de Jesus. Precisamos, com mais frequência, pensar que assim como os homens olham para nós, Jesus Cristo também nos olha. E o que importa, na verdade, é como Jesus olha para nós e não como os homens estão olhando para tudo que está acontecendo ao nosso derredor. Isso vai nos fazer sofrer menos, vai nos fazer ficar menos frágeis às investidas do inimigo, vai nos fazer ter mais esperança, mais força, mais autoridade para vivermos neste mundo que é mau e impiedoso. Vamos passear pelas Escrituras e verificar o olhar de Jesus. A Bíblia fala no livro de Mateus que quando Jesus viu Simão Pedro pela primeira vez, não criticou suas fraquezas, nem profetizou que ele o negaria, embora soubesse de tudo isso. Em lugar de um mataquara, que era o significado do nome Simeão, Cristo o viu como uma rocha, o chamou de Cefas, que significa rocha. É assim que Deus nos vê. Jesus olha de forma diferente. Quando nos aproximamos dele, não aponta o dedo para as nossas fraquezas, para que murchemos e nos desanimemos. O olhar de Jesus procura por aquilo que é de bom em nosso interior, ainda que seja uma partícula boa em 1 milhão de defeitos. Se você atentar para o olhar de Jesus, você vai se sentir melhor, pois ele nos olha com misericórdia, que é o amor dele sem medida, aleluia. Na Bíblia também ficou registrado o encontro de Jesus com o chamado Zaqueu. E quando Jesus viu o baixinho Zaqueu no alto da figueira, não zombou dele perante a multidão. Poderia ter dito: eis aí o chefe dos coletores de impostos mais corrupto de Jericó. Não, ele não fez isso. Todos diriam assim, mas Jesus olhava com amor para Zaqueu. Foi por isso que disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje vou jantar em tua casa.
Apenas um olhar e algumas palavras foram suficientes para produzir a mudança mais inesperada na vida do chefe dos publicanos de Jericó. Sim, Deus conhece a cada um de nós melhor do que nós mesmos e esquadrinha o nosso interior, conhece os nossos complexos, nossas fraquezas, as dificuldades, mas não nos acusa, pelo contrário, fala que quer pousar em nossa casa, em nossa vida e fazer morada para nos transformar e ajudar a tirar de todos nós os complexos e resolver todas as nossas dificuldades. Aleluia. Amados, a Bíblia relata também lá no livro de João, capítulo 5, que quando Jesus viu o coxo junto ao tanque de Betesda, ele não viu um aleijado, ele viu um homem que depois de 38 anos doente ainda tinha esperança de ser curado. Todos viam um coxo maluco, mas Cristo enxergava um homem andando normalmente, levantando e indo embora com a sua cama em seus ombros. É assim que Jesus olha para nós. Ele não vê os nossos defeitos, ele já nos contempla de forma diferente, sem todos aqueles defeitos. Um homem e uma mulher perfeitos, sendo transformados segundo o poder da sua palavra. Queridos, ainda no livro de João, capítulo 8, fala que quando Jesus olhou para a mulher adúltera, diante daqueles que queriam apedrejá-la, ele não viu uma prostituta, mas uma jovem que precisava apenas de mais uma oportunidade para se levantar e nunca mais pecar. Tanto é que ele disse à mulher: cadê os seus acusadores? E ela disse: foram embora. Portanto, disse Jesus: vai e não peques mais. Aleluia. Amados, é assim que Jesus olha para nós. Sabe que somos pecadores, mas ele nos perdoa e diz: vai e não peques mais. Agora coloque a tua vida diante de Deus. Amados, vejam como Jesus olha de forma diferente. No mesmo livro de João, capítulo 11, fala que quando Jesus mandou retirar a pedra do túmulo de Lázaro, ele não enxergava um cadáver mal cheiroso, mas via um velho amigo que estava dormindo. Jesus olha de forma diferente. Jesus vê uma rocha aonde outros veem uma taquara no caso de Pedro. Jesus vê um convertido sincero, enquanto todos enxergam um fiscal corrupto sem possibilidades de recuperação, como no caso de Zaqueu. Jesus vê um homem correndo e saltando, enquanto outros o enxergavam como um coxo inútil e teimoso. Jesus não atira pedras em quem está caído. Jesus enxerga a vida onde todos já desistiram ou taparam o nariz por causa do mau cheiro. Jesus Cristo não vira as costas para quem bate à sua porta, para aqueles que fazem parte da sua igreja. Creia nisso, meu irmão. A igreja foi levantada não para ser influenciada, mas, pelo contrário, a igreja foi levantada para influenciar. Precisamos parar de pensar no que os outros pensam da situação em que vivemos. Temos que parar de olhar para aquilo que os críticos estão dizendo. É tempo de pensar como Jesus, olhar para ele sobre todas as coisas, para tudo o que está acontecendo e nos firmarmos naquilo que são promessas de Deus para nós, promessas que ele tem nos ensinado na sua palavra, promessas que são para a sua igreja. Isso vai nos dar ânimo, isso vai nos dar
autoridade para continuarmos vivendo neste mundo sendo mais do que vitoriosos. Hoje, o olhar dos homens tem um propósito: nos fazer fixar em procurar os defeitos e descobrir o erro das outras pessoas, dos governos, para depois dizermos para todo mundo: o caos está estabelecido. Queridos, esta ânsia em difamar, em derribar, em destruir tem provocado um sentimento de pequenez, de insegurança, de frustração, de desânimo que revela, na verdade, o objetivo do inimigo, que é destruir a família, a igreja, a sociedade em que vivemos. Revelar os fatos é uma necessidade. Agora, criticar ou levar as pessoas ao desânimo, às incertezas, é algo que tem a ver com o olhar dos homens, não com o olhar de Jesus Cristo. E a igreja precisa olhar para a situação como Jesus Cristo olha para tudo aquilo que ele tem nos ensinado na sua palavra. Os homens olham deste modo para mostrar a sua necessidade premente de manipular as faltas, as alheias, para despertar o foco de sobre si mesmo. Usa a crítica como uma capa para cobrir a sua própria nudez. Percebam, em tempos em que é tão fácil falar mal um dos outros, a igreja, para não cair no mesmo erro, o Senhor está levantando a sua igreja a mudar o olhar. Precisamos pensar sobre o olhar de Jesus. Isso vai nos ajudar a desviar os nossos ouvidos daquilo que os homens pensam e falam sobre tudo o que está acontecendo. É tempo da igreja se firmar no que é verdadeiro e pensar como o Jesus está olhando para tudo isso, o que está acontecendo. Amados, a Bíblia nos ensina que o olhar de Jesus é misericordioso para aqueles que o buscam, nele socorro. Queridos, hoje o que está sendo imposto a nós é olharmos como os homens olham, mas isso tem causado sofrimento, dor, angústia e levado todos a vivermos uma ansiedade que tem levado a todos a ficarmos cada vez mais frágeis e vulneráveis contra as astutas ciladas do inimigo, tirando de cada um de nós a esperança e a força, e tirando da igreja a autoridade que há em Cristo Jesus, para vivermos neste mundo sendo mais que vitoriosos, e mais, tirando da igreja a capacidade de exercer o seu verdadeiro papel no meio de uma sociedade má e corrupta, que é pregar a palavra de Deus para que muitos sejam salvos, aleluia. Continuar olhando para tudo o que acontece com o olhar dos homens só está beneficiando somente o inimigo e está tirando o poder, a glória da igreja. Pense nisso. Na palavra de Deus, como vimos, está cheio de exemplos de como Jesus olha, e é bem diferente do olhar dos homens, e a igreja deveria se apegar ao olhar de Jesus, e isso deveria ser normal para nós, que somos a igreja do Senhor. Mas o que temos visto não é isso. Temos observado que mesmo a igreja tem se deixado levar pelos olhares e por aquilo que os homens têm falado, e não pelo olhar de Jesus. Isso precisa mudar, ou com certeza o inimigo destruirá tudo o que há tempos Deus tem plantado em nossos corações através da sua palavra e pela unção do Espírito Santo de Deus. Tome cuidado, tente exercitar a tua vida como igreja,
olhar como Jesus está olhando para este mundo, não colocando defeitos em tudo e em todos, mas buscando a orientação de Deus. Me permita orar por você nesta hora. Pai, a avalanche de informações baseadas no olhar dos homens tem fragilizado a sua igreja. Peço a ti nesta hora que a sua igreja seja fortalecida através do olhar de Jesus Cristo, ensinado em sua palavra, que a sua igreja se apegue à sua palavra e viva nesses dias difíceis, segundo o olhar de Cristo e andando neste mundo, também olhando para Cristo Jesus e o que ele nos ensina na sua palavra. Livra a igreja, a sua noiva, de andar segundo o olhar dos homens, que a cada informação chegada em nossos ouvidos seja purificada pela unção do teu Espírito, que a sua igreja tenha sabedoria em filtrar tudo que chega aos nossos corações e que tenhamos entendimento e que consigamos discernir o que é o olhar de Deus e o que é o olhar dos homens. E para isso, reveste, Pai, eu te peço, a tua igreja com o conhecimento da tua palavra, para sermos nestes dias mais que vitoriosos. Aleluia. Que Deus te abençoe neste dia, segundo esta palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.